Olá, meu nome é Lucas Lima da Silva, atualmente cursando o primeiro período em licenciatura em matemática na Faculdade do Sertão do Pajeú, a FASP, e irei abordar aqui a temática a instituição escolar na sociedade contemporânea e como organização, para a obtenção parcial da primeira nota na avaliação da primeira unidade referente à disciplina de Pesquisa e Prática 1, ministrada pela professora especialista Patrícia Silva. Assim, nós entendemos por escola que é algo para ensinar, né? Para nós aprimorar os nossos conhecimentos. E como se iniciou a escola? A escola se iniciou lá nos tempos antigos, quando ainda não existia, eu acho que quando não se existia, né, a noção do que o mundo iria se tornar hoje em dia, né? Diante a tanta tecnologia, a tanta modernidade. E com isso, o aprendizado é nada mais nada menos que um proveniente da escola, né? E quando nós aprendemos, é um ato escolar, assim. E tipo, eu acredito que vem já lá do tempo das cavernas, que o ser humano ele ensinava para o outro aquilo que, como é que eu posso dizer? Imitando, uma imitação de forma assim, né? E antes de existir a escola, antes de existir a escola, as pessoas elas aprendiam através de experiências, né? Uma com a outra, passada de pai para filho, até antes da burguesia, porque quando a burguesia se tornou assim, né? Mas logo depois do período das cavernas, do período dos camponeses, que era essa troca, as igrejas foram as mais responsáveis, assim, né? Os monges, porque de certa forma, era eles que tinham conhecimento e era eles que passavam, mas teve um certo período que eles não, eles passavam só por conta mais assim do dinheiro que era repassado para eles, que só quem tinha educação, que tinha conhecimento, era quem tinha dinheiro. E ao decorrer assim, também, mais à frente, o período da Idade Média, né? Que os nobres eram quem tinha o conhecimento, porque pagavam, obviamente, e os camponeses eram as pessoas que não desfrutavam do conhecimento. Era onde justamente acontecia a troca de valores por parte mediante dos familiares mesmo, que ensinavam. Aí, onde foi que teve também as revoluções, né? Onde eles tinham que qualificar a mão de obra para poder, de certa forma, usufruir, tá entendendo? Da economia. Aí eles o quê? Formavam pessoas em escolas já, né? Assim, de certa forma, para poder trabalhar a troca do homem pela máquina, mas mesmo assim o homem tendo que aprender algo mediante a escola, as escolas, e para poder, de certa forma, adquirir aquele conhecimento para servir, não sendo dono proprietário. E construir a escola num espaço para conhecimento, né? E convívio perante a sociedade, porque eu acredito assim que a escola ela não tem um papel só de você aprender os conteúdos e não pôr em prática, né? Porque a prática anda junto com a teoria. E com isso, a escola, ela não só traz isso, ela traz também a construção do seu ser social. Porque eu acredito que atualmente, assim, nessa modernidade da gente de hoje em dia,
tá muito difícil de conseguir conciliar a tecnologia com a educação. Até os pais mesmo não têm esse controle mediante a tecnologia da forma que ela está se propagando. E o que é que devemos fazer? E dentro disso, contextualizar a educação de certa forma, porque você contextualizando, você está abrindo um leque tanto para o seu aluno como para as oportunidades, tá entendendo? Porque o foco, eu acredito, da exclusão social hoje maior é a escola. Porque se uma criança ela tem um convívio familiar conturbado, aí tem todo um processo dela ir para a escola, dela não se sentir bem por conta desses problemas que vivem passando dentro de casa, tá entendendo? E com isso, ela se desmotiva, às vezes os pais nem ligam para mandar para a escola, e essa criança ela fica deslocada da sociedade. Se ela não tem uma educação, se ela não tem uma vivência dentro de um lugar onde vai ter que seguir regras, vai ter que seguir normas, tá entendendo? E desde criança, eu acredito para você formar um cidadão assim perante a sociedade dentro dos contextos escolares e dentro de toda essa reviravolta que está aí de tecnologia tentando se agregar ao conhecimento, à educação, é uma forma que eu acredito que você tem que buscar e você tem que fazer. E é babado. E com isso é bacana você saber que a criança ela precisa ser cultivada. O professor ele tem que aprender. E hoje tem que tirar isso da cabeça o professor não, desculpa. Você tem que tirar essa ideia de hoje em dia você ter esse pensamento de dizer não, é professor, não. É mediador e educador. Ele vai mediar o conhecimento. Tá entendendo? E com isso, eu acredito que já dizia Viviane Mosé, que você tem que buscar na criança a partir de uma certa idade já, 6 anos, como um pesquisador, como um ser que vai buscar o conhecimento. E você, como educador, como mediador, só vai, de certa forma, orientá-lo. Tá entendendo? E é isso. E temos que agregar, temos de todas as formas agregar a educação à tecnologia. Porque hoje em dia o aluno ele vê aquela sala com esses requisitos, essas coisas, falando numa forma mais uma forma mais aberta. Esses requisitos que, como é que eu posso dizer? Que quando o aluno chega, não atrai mais ele. Aquelas coisas antiquadas, tá entendendo? Que não vai chamar a atenção dele, do aluno. E eu acredito que temos que integrar a tecnologia, temos que... mas isso não é culpa nem do docente, do professor, nem do aluno. É só culpa do sistema. Nada mais, nada menos. E eu acredito que a instituição, como escola, ela tem um valor inigualável. Desde muito, muito tempo atrás, né? E ela só foi se transformando ao decorrer do tempo para poder nos tornar cidadãos para a vida diante a tudo, trabalho, sociedade. E é isso. Obrigado e até a próxima, professora.